O ar na capela funerária era pesado, denso com uma dor silenciosa e lágrimas que não ousavam cair. Cada sussurro era um sacrilégio, cada movimento uma perturbação da paz solene que se esperava em um lugar como aquele. No centro de tudo, em um caixão de mogno polido, jazia Ricardo, um homem levado cedo demais, deixando para trás um vácuo que parecia sugar toda a esperança do ambiente. Mas em meio a essa quietude forçada, um som agudo e insistente rasgava o silêncio como um alarme de incêndio em uma biblioteca. Era o choro de um bebê. O pequeno Léo, com apenas 6 meses de vida, estava em seu carrinho, alheio à tragédia que o cercava. Seu choro não era de luto, mas de necessidade, fome, desconforto, a ausência do calor familiar. Para os presentes, no entanto, aquele som era uma afronta, um lembrete cruel e barulhento da vida que continuava, enquanto a que eles lamentavam havia se extinguido para sempre. Os olhares se desviavam do caixão para o carrinho com uma reprovação fria. Eram olhares que perfuravam a alma da jovem viúva Helena. Ela estava sentada na primeira fileira, um fantasma em um vestido preto, o corpo paralisado por um luto tão profundo que a impedia de respirar, quanto mais de consolar seu próprio filho. Cada lamento de Léo era como um prego cravado em seu coração já estilhaçado. Ao seu lado, impassíveis como estátuas de gelo, estavam sua sogra, Dona Margarida, e seu cunhado, Fernando. Eles não olhavam para Helena com compaixão, mas com um desprezo mal disfarçado. Para eles, o choro do bebê era a prova final da inadequação de Helena, a mulher que, em suas mentes, nunca deveria ter entrado em sua rica e poderosa família. O que aquela família cruel não sabia, no entanto, era que o choro daquele bebê não era uma interrupção. Era um prenúncio. Aquele som desesperado seria o arauto de sua própria ruína, o chamado que despertaria uma justiça adormecida e exporia uma teia de mentiras tão escura que chocaria a todos. Ninguém se movia para ajudar. Os amigos da família sentiam-se constrangidos. Os parentes distantes não queriam se intrometer. O bebê, em sua inocência, tornou-se o centro de uma ilha de indiferença, seu choro ecoando a solidão profunda que habitava o coração de cada um ali. Foi então que, do fundo da capela, onde a penumbra escondia os rostos menos importantes, uma figura se ergueu. Era um homem cuja presença passara completamente despercebida. Sua pele era curtida pelo sol, seus traços fortes e marcados pelo tempo, e seus longos cabelos negros estavam presos em uma trança simples. Era um nativo americano, um Apache, cuja dignidade silenciosa contrastava brutalmente com a angústia teatral que preenchia o salão. Sem dizer uma única palavra, ele começou a caminhar pelo corredor. Seus passos eram leves, quase inaudíveis, mas cada um deles parecia carregar o peso de séculos de sabedoria. Todos os olhares se voltaram para ele, primeiro com curiosidade, depois com desdém. O que um homem como aquele fazia ali? Dona Margarida e Fernando trocaram um olhar de puro nojo. Quem havia permitido a entrada daquele indigente? Mas o homem não lhes deu atenção. Seus olhos, profundos e ancestrais, estavam fixos apenas no pequeno carrinho. Ele não via um incômodo. Via uma pequena vida pedindo socorro. Ele se aproximou lentamente, sua calma irradiando uma paz que começou a silenciar os murmúrios. Ao chegar ao lado do carrinho, ele se inclinou. O mundo pareceu prender a respiração, esperando para ver o que aconteceria. Com uma gentileza que parecia vir de outro mundo, sua mão grande e calejada tocou suavemente a testa do pequeno Léo. E então, o milagre aconteceu. O choro cessou, instantaneamente. Um silêncio profundo e acolhedor se instalou na capela. Um silêncio muito diferente daquele silêncio pesado e opressor de antes. Aquele homem não era um estranho qualquer. O que ninguém naquela sala podia imaginar era que ele era o guardião do segredo mais devastador de Ricardo, a chave que não só salvaria Helena e seu filho, mas que também demoliria o império de mentiras de Margarida e Fernando. O dia do acerto de contas havia chegado, e ele começara com o choro de um bebê. A crueldade de Margarida e Fernando não nascera com a morte de Ricardo. Apenas se libertara de suas correntes. Desde o dia em que Ricardo anunciou seu noivado com Helena, uma enfermeira de origem humilde, eles a trataram como uma praga. Para eles, ela era uma alpinista social, uma interesseira que havia enfeitiçado seu menino de ouro
para colocar as mãos na fortuna da família. Eles ignoraram o amor genuíno que unia o casal, a forma como os olhos de Ricardo brilhavam ao olhar para Helena, a paz que ele finalmente encontrou ao seu lado, longe da ganância e da frieza de sua própria família. A vida de Helena se tornou um inferno silencioso, cheio de alfinetadas venenosas em jantares de família, de presentes caros que eram, na verdade, insultos, e de um isolamento forçado dos poucos amigos que ela tinha. Ela suportou tudo por amor a Ricardo, acreditando que, com o tempo, eles a aceitariam. Pobrezinha, que ingenuidade! Você consegue imaginar o sofrimento de viver sob o mesmo teto que víboras disfarçadas de família? Quando Ricardo sofreu o acidente de carro fatal, a máscara de civilidade de Margarida, e Fernando caiu no chão e se estilhaçou. Antes mesmo que o corpo de Ricardo chegasse à funerária, eles já estavam em ação, como abutres circulando sua presa. Fernando, com seus olhos frios de predador, entregou a Helena um documento. Era uma notificação de despejo. Ele alegou que a casa, o lugar onde Helena construiu seu lar com Ricardo e deu à luz a seu filho, pertencia legalmente à matriarca da família e que ela deveria desocupá-la em 24 horas. Helena, com os olhos inchados de tanto chorar, mal conseguia ler as palavras. Como aquilo era possível? Ricardo havia lhe garantido inúmeras vezes que a casa era deles. Um presente de casamento, o ninho de sua nova família. Fernando sorriu com escárnio. Aparentemente, a papelada nunca foi finalizada, e agora, com a morte de Ricardo, a propriedade voltava para a família deles. Mas a crueldade não parou por aí. Margarida, com uma frieza que gelaria o próprio inverno, levantou a acusação mais vil de todas. Ela olhou para o pequeno Léo, que dormia pacificamente no berço, e declarou que não havia como aquela criança ser sangue do seu sangue. Ela exigiu um teste de DNA, insinuando publicamente que Helena havia traído seu filho e que Léo era fruto de um caso. A dor de Helena foi tão avassaladora que suas pernas cederam. Ela caiu no chão, soluçando, não apenas pela perda do marido, mas pela brutalidade daquelas acusações. Seu mundo estava desmoronando, e as pessoas que deveriam apoiá-la eram as que empunhavam o martelo. Nos dias que se seguiram, a situação só piorou. Eles congelaram suas contas conjuntas, deixando-a sem um centavo. Cancelaram seus cartões de crédito. Eles até mesmo ligaram para a creche de Léo para informar que a família não arcaria mais com as mensalidades. Queriam esmagá-la, humilhá-la, apagá-la de suas vidas como se ela nunca tivesse existido. Helena tentou lutar. Ela ligou para o advogado de Ricardo, um homem que sempre fora gentil com ela, mas sua secretária informou, com uma voz estranhamente distante, que ele estava em uma viagem de negócios e não poderia ser contatado. Ela tentou falar com amigos do casal, pessoas que testemunharam seu amor, mas as ligações não eram retornadas. Margarida e Fernando haviam se movido rápido, espalhando veneno, pintando Helena como uma viúva negra que só queria o dinheiro. A pobre mulher estava completamente sozinha, presa em uma casa que em breve não seria mais sua, com um bebê nos braços e um futuro que se estendia como um deserto sem fim. Se ao menos ela soubesse a verdade, se ao menos ela soubesse que Ricardo, ciente da natureza venenosa de sua família, havia preparado uma fortaleza para protegê-la. Mas essa fortaleza estava guardada por um homem silencioso, um homem que esperava o momento certo para entrar na batalha. A vida faria Margarida e Fernando pagarem caro por sua crueldade, por cada lágrima que fizeram a jovem viúva derramar. O sofrimento de Helena era o combustível que alimentaria o fogo da retribuição que estava prestes a consumi-los. A cada dia que passava, a pressão sobre Helena aumentava, tornando-se uma força física que a esmagava contra o chão. A casa, antes um santuário de amor e risadas, tornou-se uma prisão fria. As memórias felizes agora eram fantasmas que a assombravam em cada cômodo. Ela via Ricardo sorrindo na cozinha, ouvia sua voz no corredor, sentia seu cheiro em seus travesseiros. Essa tortura nostálgica era pontuada pela crueldade calculada de seus algozes. Fernando aparecia sem avisar, acompanhado de avaliadores medindo os cômodos, catalogando os móveis, discutindo em voz alta sobre o que venderiam e o que jogariam fora.
tudo na frente dela. Ele agia como se ela fosse invisível, um objeto sem importância no cenário de sua aquisição hostil. Cada visita era uma nova facada em seu coração ferido. Dona Margarida, por sua vez, preferia a guerra psicológica. Ela ligava várias vezes ao dia, não para oferecer conforto, mas para lançar novas acusações. Ela a culpava pela morte de Ricardo, sugerindo que o estresse de seu casamento desigual o levara a ser descuidado no volante. Ela a chamava de aproveitadora, de atriz, dizendo que suas lágrimas eram falsas e que ela já devia estar planejando como conseguir o próximo marido rico. Você consegue acreditar em tamanha maldade? Uma mãe culpando a viúva de seu próprio filho pela tragédia? A dor de Helena era tão profunda que ela mal conseguia comer. Ela emagrecia a olhos vistos, sua pele antes radiante tornou-se pálida e seus olhos, antes cheios de vida, agora eram duas poças de desespero. Suas mãos tremiam constantemente, enquanto ela tentava cuidar de Léo, que sentia a angústia da mãe e chorava mais do que o normal. Ela era uma mãe se sacrificando, tentando dar tudo de si para seu filho, mesmo quando ela mesma não tinha mais nada. Desesperada, Helena juntou os poucos documentos que tinha e foi a um escritório de advocacia de bairro, um lugar que ela esperava que estivesse fora do alcance da influência de sua sogra. O advogado, um homem de aparência cansada, ouviu sua história com uma expressão de pena. Ele revisou os documentos que Fernando lhe entregara. Eram impecáveis. Aparentemente, Ricardo havia assinado um testamento semanas antes de morrer, deixando tudo para sua mãe e irmão, e designando-os como os únicos guardiões de seu patrimônio. O advogado balançou a cabeça. Sem provas de coerção ou fraude, o que era quase impossível de conseguir, não havia nada que ele pudesse fazer. Helena sentiu o último pingo de esperança se esvair. Ela sabia em seu coração que Ricardo jamais faria aquilo, jamais a desampararia e muito menos a seu filho. Mas como ela poderia provar? O mundo acreditava na fachada respeitável da família rica, não na palavra de uma viúva jovem e sem recursos. O sistema estava contra ela. A ironia era brutal. Os verdadeiros ladrões eram vistos como as vítimas, enquanto a verdadeira vítima era tratada como uma criminosa. Mas o karma nunca esquece um endereço, e o de Margarida e Fernando estava anotado em letras de fogo em seu livro de contas. A cada ato de crueldade, eles apenas teciam a corda que, em breve, se apertaria em seus próprios pescoços. E então, chegou o dia do funeral. Helena se vestiu como uma autômata, a dor tão entorpecente que mal sentia o tecido do vestido em sua pele. Ela sabia que precisava estar lá, por Ricardo, mas também sabia que seria mais um palco para sua humilhação pública. E foi exatamente o que aconteceu. A capela estava cheia de pessoas do círculo social e de negócios da família. Todos a olhavam com uma mistura de pena e desconfiança. Ela ouvia os sussurros, as frases cortadas que chegavam aos seus ouvidos como picadas de abelha. Tão jovem, uma pena. Soube que eles estão contestando o testamento. Dizem que o filho nem é dele. Cada palavra era um golpe. Ela se sentia nua, exposta, julgada por centenas de olhos. Foi nesse cenário de pesadelo que o choro de Léo começou. E em sua dor paralisante, ela não conseguiu se mover. Seu corpo simplesmente se recusou a obedecer. Era como se a dor tivesse se tornado física, uma âncora que a prendia à cadeira. O choro de seu filho era o som de seu próprio coração se partindo, e ela era impotente para parar qualquer um dos dois. A visão de Helena, imóvel e devastada, enquanto seu filho chorava, foi a imagem que selou a narrativa de Margarida e Fernando na mente de muitos presentes. Vejam, seus olhares diziam, ela nem consegue ser mãe. Nunca o amou de verdade. Se ao menos eles soubessem que aquele momento de aparente fraqueza era o prelúdio da maior demonstração de força que eles já haviam testemunhado. Enquanto o homem Apache caminhava serenamente pelo corredor, o tempo parecia desacelerar. Os sussurros morreram, as cabeças se viraram, e uma tensão diferente da do luto tomou conta do ambiente. Quem era ele? A maioria dos presentes, acostumada com seus círculos fechados de riqueza e privilégio, via apenas um intruso, alguém que não pertencia àquele lugar.
Fernando, em um gesto de arrogância, fez menção de se levantar para interceptá-lo, para expulsar aquela figura desconfortável de seu evento cuidadosamente orquestrado. Mas um olhar de sua mãe, Margarida, o deteve. A curiosidade mórbida dela era maior que seu preconceito. Ela queria ver o que aconteceria, talvez esperando que o estranho fizesse algo que reforçasse ainda mais a imagem de caos em torno de Helena. O que eles não sabiam era que aquele homem, Kael, não era um estranho para a pessoa mais importante daquela sala, Ricardo. Kael e Ricardo haviam se conhecido anos antes, em uma das viagens de Ricardo ao interior para supervisionar um projeto de construção. Ricardo, diferente de sua família, tinha um profundo respeito pela terra e por suas tradições. Ele encontrou Kael, um líder em sua comunidade, e uma amizade improvável floresceu. Ricardo admirava a sabedoria e a integridade de Kael, vendo nele uma bússola moral que faltava em seu próprio mundo. Kael, por sua vez, viu em Ricardo uma alma boa, aprisionada em uma gaiola de ouro. Eles se tornaram confidentes. Ricardo compartilhou seus medos sobre sua família, sua preocupação com o que aconteceria com Helena, e Léo se algo lhe acontecesse. Foi para Kael que Ricardo entregou sua verdadeira proteção, seu verdadeiro legado. E Kael, um homem de palavra, prometeu honrar a confiança de seu amigo. A presença dele naquele funeral não era um acaso, era o cumprimento de uma promessa sagrada. Enquanto Kael se aproximava, alguns poucos convidados começaram a notar inconsistências na narrativa de Margarida e Fernando. Um velho sócio de Ricardo, um homem chamado Afonso, franziu a testa. Ele se lembrou de uma conversa recente durante um almoço onde Ricardo falava com entusiasmo sobre a criação de um fundo fiduciário para a educação de Léo, garantindo que o menino tivesse tudo, independentemente do que acontecesse. Isso não se encaixava com a história de um testamento que deserdava o próprio filho. Outra pessoa, uma prima distante de Ricardo, lembrou-se de como ele descrevia Helena como sua âncora e seu porto seguro. A ideia de que ele a deixaria desamparada era simplesmente inconcebível. Pequenas sementes de dúvida começaram a brotar na mente de alguns, rachando a fachada de credibilidade que Margarida e Fernando haviam construído com tanto cuidado. O momento em que Kael tocou o bebê foi elétrico. O silêncio que se seguiu não era apenas a ausência de som, era um silêncio carregado de significado, um vácuo que exigia ser preenchido pela verdade. Helena, ao ver aquele ato de pura compaixão vindo de um completo estranho, sentiu algo se mover dentro dela. Uma lembrança emergiu da névoa de seu luto. Uma semana antes do acidente, Ricardo chegou em casa tarde, com uma expressão séria, mas tranquila. Ele a abraçou e disse palavras que ela não entendeu na época. "Eu fiz algo hoje, meu amor", ele disse. "Eu garanti que você e Léo estejam seguros, não importa o que aconteça. Confiei nossa verdade a um guardião, um homem mais honrado do que qualquer um que conheço." Naquele momento, olhando para o homem Apache que acalmava seu filho com um simples toque, as palavras de Ricardo ecoaram em sua mente. O guardião. Poderia ser ele? A esperança, uma emoção que ela pensava ter morrido, começou a tremeluzir fracamente em seu coração. A verdade estava ali, na frente de todos, escondida à vista de todos, na forma de um homem silencioso que a elite desdenhava. O palco para a revelação estava montado, e as cortinas estavam prestes a se abrir de forma espetacular. Depois de silenciar o choro de Léo, Kael não se afastou. Ele olhou para o bebê com um carinho genuíno, e então seus olhos se ergueram, varrendo a multidão até encontrarem os de Helena. Ele lhe deu um aceno de cabeça quase imperceptível, um gesto que dizia: "Estou aqui por ele. Estou aqui por você. A justiça será feita." Em seguida, ele se virou para encarar a primeira fileira. Seus olhos se fixaram em Margarida e Fernando, e pela primeira vez, uma expressão dura como pedra substituiu sua calma serena. Foi então que ele falou, e sua voz, embora calma, ressoou pela capela com uma autoridade inquestionável, silenciando até mesmo os pensamentos dos presentes. "Eu vim em nome de um amigo", disse ele, a voz grave e clara. "Eu vim em nome de Ricardo." Um murmúrio percorreu a sala. Fernando se levantou, o rosto vermelho de raiva. "Quem é você? Como ousa interromper o funeral do meu irmão com suas tolices? Seguranças! Tirem este homem daqui."
Mas antes que qualquer segurança pudesse se mover, Kael levantou a mão. Ricardo me pediu para vir. Ele sabia que vocês fariam isso, disse ele, o olhar nunca se desviando de Fernando e Margarida. Ele sabia que sua ganância não conheceria limites, nem mesmo o do luto. Do bolso interno de sua jaqueta de couro simples, Kael retirou um envelope selado e um pequeno pendrive. Ele se dirigiu a Helena. Ricardo me fez o guardião de sua verdadeira vontade. Ele me disse para entregar isso a você no momento de sua maior necessidade. Acredito que esse momento chegou. Naquele instante, tudo mudou. Helena se levantou, as pernas ainda trêmulas, mas uma nova força emanando de seu interior. Ela pegou o envelope, as mãos mal conseguindo conter a emoção. Os olhares de todos na sala agora estavam fixos nela, a dinâmica de poder se alterando visivelmente. Afonso, o velho sócio de Ricardo, aproximou-se. Meu Deus, ele sussurrou. Eu sabia que havia algo errado. Ele olhou para o pendrive. O que é isso? Kael respondeu. A verdade. Na voz dele. Convenientemente, um sobrinho de Ricardo havia montado um laptop e um projetor para exibir uma montagem de fotos em homenagem ao falecido. Em segundos, com a ajuda de Afonso, o pendrive foi conectado. A tela que antes mostrava fotos felizes de Ricardo agora estava escura. O rosto de Fernando ficou branco como cera. Margarida começou a tremer incontrolavelmente, o controle de ferro que ela sempre exibia finalmente se quebrando. Não ousem! Ela sibilou, mas sua voz estava fraca, desprovida de poder. E então, a imagem de Ricardo apareceu na tela. Ele não estava sorrindo. Ele parecia cansado, mas determinado. Ele olhava diretamente para a câmera, como se estivesse olhando nos olhos de cada pessoa naquela sala. Se vocês estão assistindo a isso, começou a voz de Ricardo enchendo a capela, significa que meus piores medos se tornaram realidade. Significa que eu parti e que minha própria mãe e meu irmão estão tentando destruir a única coisa que realmente importava para mim, minha família, Helena e meu filho, Léo. Um suspiro coletivo varreu a multidão. Ricardo continuou, sua voz embargada de emoção, mas firme. Ele detalhou com uma precisão devastadora as manipulações financeiras de sua mãe e irmão, como eles vinham desviando fundos da empresa por anos, algo que ele havia descoberto recentemente. Ele explicou que confrontá-los colocou sua vida em risco e foi por isso que ele gravou aquele vídeo. A câmera tremeu um pouco. O testamento que eles apresentaram é uma farsa, disse Ricardo. Eu já havia registrado meu verdadeiro testamento com um advogado independente fora da cidade, um homem que eles não poderiam comprar. E neste testamento eu deixo tudo, cada centavo, cada propriedade, para minha esposa, Helena, e para meu amado filho, Léo. O rosto de Margarida se contorceu em uma máscara de horror puro. Fernando tropeçou para trás como se tivesse levado um soco no estômago. A revelação foi uma bomba nuclear que detonou no meio da solenidade, e a onda de choque reorganizou a realidade instantaneamente. O bem e o mal, a vítima e o agressor, trocaram de lugar em um piscar de olhos, sob o olhar impassível e justo de Ricardo, falando de além-túmulo. A justiça, afinal, havia encontrado um caminho. A bomba final do vídeo de Ricardo foi a mais pessoal e a mais cortante. Ele olhou para a câmera, lágrimas brilhando em seus olhos. E quanto ao meu filho, Léo é a maior alegria da minha vida. Qualquer um que se atreva a questionar sua legitimidade não está apenas me insultando, mas revelando a podridão em sua própria alma. Eu te amo, Helena. Cuide do nosso menino. Kael, meu amigo, obrigado por ser o guardião da minha honra. O vídeo terminou. Por um momento, houve um silêncio atordoado. E então, o caos. As pessoas se levantaram falando ao mesmo tempo, os olhares de desprezo agora voltados inteiramente para Margarida e Fernando. A humilhação deles foi total, pública e irrevogável. Naquele momento, como se cronometrado pelo próprio destino, as portas da capela se abriram, e 2 policiais uniformizados entraram, acompanhados por um homem de terno que Helena reconheceu como um detetive. Afonso, o sócio, havia feito a ligação assim que viu o pendrive, seu instinto lhe dizendo que algo grande estava para acontecer. O detetive caminhou diretamente até Margarida e Fernando
que estavam paralisados, suas faces pálidas e desfiguradas pelo choque e pela vergonha. Margarida e Fernando Alencar, disse o detetive em voz alta para que todos ouvissem. Vocês estão presos sob suspeita de fraude, falsificação e conspiração. Os policiais se moveram, tirando as algemas. Margarida soltou um grito agudo, um som animalesco de negação e fúria. Vocês não podem fazer isso. Nós somos as vítimas aqui. É tudo mentira dela, ela gritou, apontando um dedo trêmulo para Helena. Mas ninguém acreditou nela. A verdade, na voz de seu próprio filho, os havia condenado. Fernando, o valentão arrogante, desmoronou completamente. Ele começou a chorar, implorando, dizendo que foi tudo ideia de sua mãe, tentando se salvar covardemente. Foi uma cena patética e gratificante. Vê-los sendo algemados e levados para fora, passando por um corredor de olhares acusadores, foi a mais pura e doce justiça poética. A imprensa, alertada por algum convidado, já se aglomerava do lado de fora, e os flashes das câmeras iluminaram seus rostos desonrados, enquanto eram colocados na viatura. O império deles ruiu no mesmo lugar onde tentaram executar sua cartada final de crueldade. A vida, com sua ironia implacável, os fez pagar por cada lágrima de Helena na frente do mundo inteiro. Nos meses que se seguiram, a queda de Margarida e Fernando foi completa e brutal. A investigação revelou uma montanha de crimes financeiros, muito além do que Ricardo havia descoberto. Eles haviam roubado não apenas da empresa, mas de sócios e investidores. O julgamento foi um espetáculo midiático. O vídeo de Ricardo foi a prova principal, seu testemunho póstumo, selando o destino de seus carrascos. Eles foram condenados a longas penas de prisão, perdendo não apenas sua liberdade, mas toda a sua fortuna, que foi confiscada para pagar dívidas e indenizações. Sua reputação, construída sobre uma base de mentiras, foi reduzida a pó. O nome da família, antes sinônimo de poder, agora era sinônimo de vergonha. Os cúmplices, os advogados e funcionários que os ajudaram a forjar documentos e a isolar Helena, também foram punidos, perdendo suas licenças e enfrentando seus próprios processos. A teia de corrupção foi desfeita fio por fio. Enquanto isso, Helena florescia. Com o verdadeiro testamento validado, ela assumiu o controle do patrimônio de Ricardo. Mas ela não era como eles. Ela não queria o poder pelo poder. Sua primeira ação foi transformar a empresa, implementando políticas éticas e programas de bem-estar para os funcionários, honrando o homem bom que Ricardo sempre foi. Ela vendeu a mansão da família, o ninho de víboras onde tanto sofreu, e usou o dinheiro para criar uma fundação em nome de Ricardo. A fundação apoiava mães solteiras em situação de vulnerabilidade e também fornecia recursos para as comunidades indígenas, em um gesto de gratidão a Kyle, o homem que se tornou seu amigo leal e conselheiro. Helena, a jovem ingênua que eles tentaram esmagar, tornou-se uma força do bem, uma mulher respeitada e admirada, não por seu dinheiro, mas por seu coração. Ela encontrou seu poder, não na riqueza, mas na resiliência e na compaixão. A reviravolta do destino foi completa. A vítima se tornou a vitoriosa, e os agressores perderam tudo o que mais valorizavam, apodrecendo em uma cela enquanto a mulher que desprezaram redefinia o legado de sua família para algo nobre e duradouro. Passaram-se 5 anos. O tempo, que antes era o inimigo de Helena, agora era seu aliado, curando as feridas e construindo um novo futuro. Ela se tornou uma líder em filantropia, sua fundação mudando a vida de milhares de pessoas. O pequeno Léo agora era um menino vibrante e feliz, crescendo em um lar cheio de amor, respeito e da memória honrada de seu pai. Helena nunca se casou novamente. Seu amor por Ricardo era um capítulo sagrado de sua vida, mas ela não vivia no passado. Ela vivia no presente, construindo um futuro melhor para seu filho e para sua comunidade. Kyle continuou a ser uma presença constante e tranquila em suas vidas, um tio honorário para Léo, ensinando-o sobre a natureza, a honra e a importância de uma palavra dada. Ele era a personificação da integridade silenciosa que havia salvado a todos. A antiga casa da família, outrora um símbolo de opressão, foi transformada em um abrigo seguro para mulheres e crianças. Onde antes havia frieza e ganância,
agora havia calor e esperança. Quanto a Margarida e Fernando, o tempo foi um carrasco implacável. Eles envelheceram na prisão, esquecidos pelo mundo que antes os reverenciava. Sua riqueza se foi, seus amigos desapareceram, e tudo o que lhes restou foi o tempo para refletir sobre a ruína que sua própria maldade lhes trouxe. Eles escreveram cartas ocasionais a Helena, cheias de falsos remorsos e pedidos de ajuda financeira, mas ela nunca respondeu. O perdão era um presente, e eles não o mereciam. Sua punição não foi apenas a perda da liberdade, mas o tormento eterno de saber que a mulher e a criança, que tentaram destruir, estavam prosperando, transformando seu legado de ódio em um legado de amor. A queda deles foi permanente, uma lição sombria e duradoura. Esta história nos deixa uma moral clara e poderosa. Ela nos lembra que o verdadeiro caráter de uma pessoa é revelado não em tempos de conforto, mas em tempos de crise e luto. Mostra que a ganância é um veneno que consome primeiro aquele que o carrega, e que nenhuma mentira, por mais bem construída que seja, pode resistir para sempre à força da verdade. A compaixão pode surgir dos lugares mais inesperados, e nunca devemos julgar um livro pela capa, pois o homem silencioso no fundo da sala pode ser o rei mais poderoso de todos. Aqueles que semeiam a crueldade e a injustiça colherão inevitavelmente a tempestade da destruição. Que esta narrativa sirva como um aviso a todos que ouvem. O karma pode demorar, pode ter seus próprios caminhos misteriosos, mas ele nunca, jamais, se esquece de entregar a conta. E essa conta, para os de coração perverso, é sempre paga com juros devastadores.